Paz do Senhor. Hoje a palavra está no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. Deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois esse homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e para guardares os teus estatutos e os teus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o teu caminho, para andares perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Amém? Nessa primeira parte aqui, o Senhor quer nos ensinar algo que eu e você temos que ter no coração. Antigamente, as pessoas, os filhos, o que eles queriam não era a riqueza do pai, era a bênção do pai. Por quê? Porque eles queriam receber a unção que o pai tinha do Deus Todo-Poderoso que vinha sobre ele. E ali nós temos uma história que é conhecida quando Esaú e Jacó, né? Esaú vendeu a primogenitude, depois perdeu a unção do pai, e assim, porque Jacó enganou para poder pegar a unção, e teve aquela briga, e dali começou a transformação do entendimento para nós chegarmos a entender quem era Deus, qual era o propósito de Deus, porque Deus tirou a primogenitura de Esaú por causa que ele desprezou a primogenitura, né? Então ele desprezou, então não foi merecedor da unção e ficou com Jacó. Bom, então o que o Senhor quer nos ensinar? Que você vê que aqui, ó, aproximaram-se os dias da morte de Davi e deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, esse homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus. Você vê que além deles receber a unção dos pais, eles recebiam a orientação como que tinha que fazer para agradar a Deus. Não adiantava somente receber a unção, mas se a pessoa não guardava a palavra, não guardava os mandamentos, não guardava o que tinha que ser para se aproximar de Deus, eles não tinham o respaldo, não tinha Deus na vida deles. E assim hoje é na nossa vida. Para mim e para você buscar a presença de Deus, nós temos o quê? Qual é o nosso guia? É a palavra do Senhor. É por isso que você e eu temos que ter esse compromisso todos os dias de ler a Bíblia todos os dias. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A única forma de nós conhecermos a Deus é guardando, lendo a palavra, e assim nós vamos guardando a palavra dentro do nosso coração. Que aí um dos pontos aqui, ó, guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízes e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Então, essa promessa não mudou. Nós vivemos na graça do Senhor Jesus Cristo. Nós não vivemos na lei mais. Ele está falando para guardar os estatutos, guardar as leis, guardar os mandamentos. Mas existem mandamentos da velha lei, do Antigo Testamento, que nós temos que guardar. Existem leis que nós temos que observar e guardar. Nós temos que viver plenamente na graça do Senhor Jesus Cristo. É viver plenamente na presença do Senhor Jesus Cristo.
E para você ter essa presença, para você ter essa, vamos falar assim, essa unção do Senhor, você tem que estar em comunhão com o Senhor. Deixar que a palavra entre dentro de você e você venha a ser transformado pela palavra. Mas tudo isso depende de quem? É de você. Não fica na ilusão de que você aceitou Jesus Cristo na sua vida, desceu nas águas do batismo, que a sua vida, Deus vai mudar a tua história, não. Ele vai mudar sim, se você quer ser mudado. É um dia após o outro. E a primeira coisa que ele vai fazer é mudar o seu interior. Arrancar de você toda mágoa, ressentimento, ódio, rancor, dúvida, medo, ansiedade e assim vai. Por quê? Para que você venha a ser transformado e comece a viver pela fé, viver pela palavra do Senhor. Porque aqui, quando eles guardavam as leis, os estatutos, os juízos, os mandamentos e os testemunhos, eles estavam guardando o quê? A palavra do Senhor dentro deles. Então eles tinham que o quê? Para ser abençoados, eles tinham que observar tudo que estava sendo feito. Para ali eles não cometerem falhas, não cometerem pecado, para não desviar da presença do Senhor. E ainda mais um detalhe, tudo isso estava escrito, eles tinham que se esforçar e guardar. Olha como que era difícil. Mas hoje nós temos a oportunidade de guardar tudo que o Senhor tem falado em nossos corações, tudo que nós lemos na palavra. Por quê? Porque hoje nós temos o Consolador, o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo do Senhor. Mas para que o Espírito Santo do Senhor possa entrar dentro de você, é necessário você ter dois processos básicos. O primeiro é você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e único, confessando que Ele é teu Salvador, colocando a certeza no teu coração como juiz que Ele é único. E a segundo é você descer nas águas e ali você sepultar a velha criatura para você nascer uma nova criatura dependendo de Cristo e querer ser transformado por Cristo. Porque não adianta você descer nas águas do batismo, mas você continuar com os seus mesmos pensamentos, suas mesmas atitudes, não valeu de nada. Porque agora o esforço é teu. É você que tem que querer ser essa transformação e ali buscar o Espírito Santo para que ele venha sobre você. Porque se você não busca o Espírito Santo, se você não quer ele, se você não deseja ele, se você não demonstra nenhum arrependimento, não demonstra nenhuma vontade de mudar, ele não vai vir. Por isso que muita gente está dentro da igreja e não entende porque ela não é batizada no Espírito Santo ainda. Por quê? Porque ainda dentro dela, ela está na dúvida, ela não quer largar 100% o mundo, ela quer ainda viver no mundo. Não, você tem que largar 100%, por isso que é o batismo. E quando você faz isso, aí sim o Espírito Santo vem dentro de você. E aí ele começa a te dar direções, te dar entendimento da palavra. E cada palavra que você ouve, como a palavra de hoje, é para você ser transformado, é para você confiar no Senhor, então confia e se transforma. Medita na palavra de dia e de noite. Então comece a obedecer, comece a buscar o Senhor, porque você vê aqui que Davi e Salomão, eles tinham a unção do Senhor, mas eles não tinham o quê? O Espírito Santo do Senhor, para que eles pudessem vivenciar, guardar a palavra. Que eu vou repetir, eles não tinham o Espírito Santo do Senhor para guardar com mais facilidade a palavra, mas eles tinham o Espírito de Deus sobre eles, o que dava sabedoria e direção para eles guardar a palavra. É diferente nos dias de hoje. Hoje o Espírito Santo entra dentro de nós e mostra para nós o que é certo, o que é errado. E ali nós fomos o quê? Quando nós ouvimos a palavra entra e nós somos transformados. E ali nós somos usados por Ele, para fazer os sinais e os prodígios que assim o Senhor quer que nós façamos. Você quer ver onde está escrito? Está aqui, ó, como que nós devemos fazer. Ó. Vamos lá.
Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Então, quer dizer, você vê, naquele tempo, né, de Davi, eles estavam guerreando contra os inimigos, tal, e ali vai. Hoje, a nossa batalha é diferente. Hoje, a nossa batalha é espiritual. Davi, ele via os inimigos. Por quê? Porque era uma guerra. Como hoje tem guerra entre países. Mas nós que estamos na presença do Senhor, nós conhecemos a verdade. Tudo que acontece nesse mundo de tragédia, existe um demônio que está ali para destruir. E hoje nós conhecemos a verdade através de Jesus Cristo. E é esse mal que nós vamos combater. É esse mal que você tem que combater na sua vida. Não fica na ilusão de achar que eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu não desejo mal para ninguém, a minha vida ela não vai, eu não sei por quê, porque você não entende. Então, você não entende por quê? Porque não é sentimento, o diabo não está nem aí com o teu sentimento. A realidade é essa, nem com o meu, nem com o teu. Então, nem aí, ele quer destruir nós, ele quer levar nós para o inferno, esse é o objetivo dele. Você que conhece a palavra, você que aceitou Jesus Cristo na sua vida, então você tem que tomar a tua posição em Cristo Jesus. Como aquele está dizendo, olha o que ele te deu na mão, como ele deu para todo aquele que crê e confia nele. Ó. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E ele diz mais, ó, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém? É isso. Jesus Cristo, ele quer o quê? Que eu e você tivemos a base. Qual é a nossa base do Evangelho? É o amor de Cristo dentro de nós. Se você não deixar o amor de Cristo transbordar dentro de você, você não vai ver a glória do Senhor dentro de você. É a ilusão de você achar que você está guardando os mandamentos de Jesus se você não tiver o amor dele dentro de você. E para você adquirir esse amor, é necessário você deixar o Espírito Santo transformar a sua vida, guiar você, e ali você vai começar a fazer milagres e prodígios maiores até mesmo que ele fez. Ele está te chamando para você se converter. Ele está te chamando para mostrar para você que você tem autoridade sobre a sua vida, sobre a vida que está ao seu redor, a autoridade espiritual para você expulsar o mal que ali está. Você não precisa depender de ninguém, você depende de Cristo. Você não depende de igreja, você não depende de pastor, de obreiro para orar por você. É você que tem que usar de autoridade. É você que tem que deixar a palavra entrar dentro de você e você ser transformado pela palavra. Como Davi mandou Salomão guardar os mandamentos, as leis, os testemunhos, os estatutos, para que ele pudesse ser bem-sucedido em tudo que ele faria, porque Deus era com ele. Hoje nós temos Jesus Cristo e temos o Espírito Santo do Senhor, que ele fala que se nós tivermos com ele, tudo que nós pedimos, crendo em nome dele, vai acontecer o milagre. A sua batalha espiritual, então pega a arma que é a palavra do Senhor e usa contra o mal. Não fique esperando uma campanha na igreja, não fique esperando alguém orar por você, tome a iniciativa, vai para cima do mal, não aceita essa situação de miséria que você está enfrentando, você está passando luta financeira, não aceita isso. Em nome de Jesus, expulsa esse mal. Fala, demônio, solta a minha vida financeira agora, em nome de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor é meu pastor
pastor, e nada vai me faltar. Começa a expulsar o mal e determina na palavra as bênçãos e as vitórias, as promessas do Senhor. Por isso que você tem que ler a Bíblia todos os dias, para que você venha gravar, marque na Bíblia versículos, promessas, aonde está a palavra, que tem tudo. Tem palavra de cura, tem palavra de restauração de casamento, vida sentimental, libertação de filho, como educar filho, como que você quer ser tua vida plena aqui na terra, como Jesus Cristo falou, que ele nos daria uma vida com abundância aqui nessa terra, e a vida vidoura, que é a coroa da vida eterna. Mas para isso é necessário você ter esse compromisso com o Senhor. A mesma promessa a instrução que Davi deu para Salomão, para ele ler a Bíblia, ele ler as leis, os estatutos e guardar. É a mesma promessa. Jesus falou para nós que nós temos que estar em comunhão, ler a Bíblia, buscar a palavra, estar nele. E só tem uma forma de você estar nele, é você ler na Bíblia, não tem outra forma. Não caia em ilusão. Olha cá, entenda algo. Quantos já estão ali falando, mas a Bíblia é coisa do passado, a Bíblia era naquele tempo, hoje as coisas mudaram, a Bíblia é um livro ultrapassado, é velho, não caia nessa ilusão, não caia nessas doutrinas novas, não caia nessas seitas que falam, dão um caminho mais fácil para a salvação, não caia nessas igrejas que só pregam prosperidade, adivinhação. Sai disso, você não precisa disso. Jesus, ele é muito claro. Se você tem algo para falar com Deus, entra no teu leito, entra no teu quarto, fecha a porta e clame a Deus em oculto, porque ali ele vai falar contigo. Desabafa com Deus, tem uma intimidade com o Senhor, não dependa do homem mais. Saia dessa dependência. Aqui o Senhor está ensinando. Como Salomão, Davi não falou para ele depender de ninguém. Eu tenho os príncipes aqui, eu tenho os coronéis, eu tenho os sargentos, eu tenho os generais, tenho os conselheiros, você ouve eles, não. Davi mandou ele fazer o quê? Meditar na palavra, guardar a palavra, guardar as leis, guardar os testemunhos, para que ele venha se fortalecer e buscar no Senhor. E assim hoje o Senhor fala para mim e para você a mesma coisa. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim nem fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? E ele diz aqui, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então comece a guardar. Você quer ver sua vida transformada? Então se transforma pela palavra. Tem esse compromisso de ler a Bíblia todos os dias. Acorda mais cedo, uma hora mais cedo, e aquela hora você vai orar para Deus, vai buscar o Senhor. É aquela hora, a intimidade de você com Deus. Entrega as suas primícias para Deus. Chame a atenção de Deus. Mude a tua história e você vai ver a glória e a majestade do poder de Deus na sua vida, na sua família. Amém? Abra teu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.